aí, querido, amado, nós vamos meditar hoje nesse tema que Deus tem feito queimar no meu coração, não porque eu sou um missionário, não apenas porque amo missões, mas porque esse momento é urgente atender essa chamada de Deus que está em Mateus capítulo 28, no verso de número 16, a partir do versículo de número 16. Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16. O tema dessa mensagem que o Senhor ministrou ao meu coração, me deu essa direção para ministrar sobre vocês, Igreja de Jesus, é ide e sirvam de resposta ao mundo. Ide e sirvam de resposta ao mundo. Porque nesse tempo, queridos, vale lembrar que é um tempo de agruras. É um tempo onde a sociedade está enfrentando um dos maiores caos de saúde social, caos na economia, caos político. E não é só no que tange a Brasil. Eu não estou falando do Brasil aqui em termos políticos, eu estou falando de vários países do mundo. Essa semana mesmo, o pastor Evilásio, missionário no Timor, disse que houve um quebra-pau que nunca houve no parlamento do Timor-Leste. Voou cadeira, gente, saíram batendo no rosto um do outro lá. No parlamento, nos cabeças da nação, autoridades constituídas na nação em divisão. Imagina o que é isso? Isso é caos, isso é demonstração de caos. E com relação a toda essa situação, o nosso coração, como indivíduos, aciona o modo sobrevivência. E o modo sobrevivência é aquilo: olhar para mim, olhar para a minha necessidade, olhar para o que me falta e olhar para o que eu posso reclamar, para o que eu posso reivindicar de meu direito. Então o modo sobrevivência faz isso aqui, ó. Olha para você. O modo sobrevivência é um modo que também chama com ele o modo consumista. Então tudo que nós podemos consumir, nós consumimos para nós e pensando que esse deve ser o nosso novo estilo de vida. Quando a palavra de Deus diz que se o homem assim o fizer, ele se afasta de Deus, porque ele para de depender de Deus para se tornar Deus dele mesmo. Por isso que fé precisa ser o ponto principal do nosso relacionamento com o Pai. Porque sem fé nós não o agradamos, sem fé nós ficamos independentes. E o pior, nós ficamos solitários. E a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo de número 18, versículo 1, que o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então, à medida que nós só ficamos olhando para nós ficamos sozinhos. E é aí onde está o drama que Deus está querendo revelar para nós todos hoje, como crentes no Senhor Jesus, e para você que deseja ter um encontro real com Jesus. Você não está sozinho. Você não está sozinho, mas tampouco deve se comportar dessa maneira. Eu estou sozinho no mundo, então tudo que é graça, tudo que é misericórdia, tudo que é compaixão, tudo que é tolerância, tudo que é provisão é para mim. Não é só para você, cristão, é para o mundo. E Deus é um Deus do mundo, Ele ama o mundo. Ele ama a mim, ama a sua família, ama a mim, ama os seus companheiros de trabalho, ama a mim e ama aqueles que estão comendo comida do lixo hoje. Aquelas famílias que estão em desespero, porque não tem a promessa, como você tem viva no teu coração, de que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Então nós precisamos ir, irmãos, porque do contrário nós vamos fazer como Elias. Lembra? Elias achou que estava sozinho, porque no meio da crise, ele tentou fazer tudo sozinho. Ele não respeitou que o processo seria dependência de Deus, intervenção de Deus e solução de Deus. Intervenção de Deus e solução de Deus. Provisão de Deus. Então ele se encavernou. Eu e você temos essa tendência de nos encavernar, de buscar tomadas de decisões sozinhos, sem consultar a Deus, no desespero. Por um outro lado,
outros que tentaram fazer as coisas sozinhos e que não tiveram essa noção, foram os próprios discípulos. Estavam bem, cheios de fé, cheios de ânimo. Quando Jesus fora levado à cruz do Calvário, o que fizeram? Todos eles, porque estiveram sozinhos, porque andaram sozinhos, abandonaram ao Senhor. Então, se eu e você acionarmos esse modo sobrevivência e esse modo consumista de vida, daqui a pouco você vai se ver sozinho. Daqui a pouco você vai entrar em desespero. É inevitável, você vai se encavernar. Você vai se manter longe de Deus. E é o pior de tudo. Porque Deus está querendo intervir na sua vida. Deus está querendo ser Deus imutável, inabalável na tua vida. Deus está querendo se revelar, se manifestar na tua vida. Mas você está no modo sobrevivência. Fazendo tudo por si só. Então receba essa palavra hoje, em nome de Jesus. Vamos ler. Mateus capítulo de número 28, versos 16 em diante. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia! Graças a Deus por essa palavra. Podeis assentar, queridos. Então, como eu estava dizendo, nesses dias nós precisamos mudar essa tendência. E eu estou dizendo tendência natural. É tendência do seu pastor, é sua tendência também. Acionar esse modo de olhar só para si e viver por si e achar que se está bem com você, está bem com todo mundo. Não está, não. Você agora precisa ser caracterizado e encontrado como aquele que leva a mensagem de Deus para dizer às pessoas que elas não estão sozinhas, que elas não estão abandonadas, que Deus não mudou, Deus continua sendo um Deus provedor, Deus continua sendo um Deus amoroso, Deus está acima de todas essas circunstâncias e isso vai passar. Essa é a melhor mensagem, irmãos, e essa é uma mensagem que só crente está dizendo agora. Daqui a alguns dias, quando lançar uma vacina, coisa e tal, muita gente vai falar: não falei que isso ia passar? Não, os crentes devem falar porque creem, não porque veem. Amém? Você tem que ser um comportor dessa mensagem. Isso vai passar, porque Deus assim já estabeleceu no mundo espiritual. É uma questão de tempo, nós não vamos mais ter essas máscaras, nós não estaremos mais com medo de ter ou ser ou não contaminados com o Covid. Daqui um tempo, muito em breve, vocês vão ver Deus de uma maneira muito poderosa, vai se manifestar e de repente você já vai receber uma notícia. Fica tranquilo que já passou. Aleluia. E mais uma vez, porque dependemos de Deus, porque nós nos sujeitamos a Deus, Ele se manifestou a nós. A verdade é que essa situação caótica tem feito pessoas do mundo inteiro refletir sobre algo que muitos custam acreditar. Isso é, o mundo está perdido. O mundo está ficando cada vez mais apreensivo, porque se descobre agora sem conexão com Deus. Então, aqueles que têm conexão com Deus devem agir agora para trazer esse povo que está se encavernando, que está se afastando de Deus, que está abandonando, que está desistindo da vida, que está desistindo das suas práticas, está desistindo dos seus talentos, está desistindo daquilo que tinha de sonho, de projeto. Gente, vocês já se deram conta que o mundo parou, mas a nossa vida não? Eu fico pensando, tem tanta gente que parou, tem tanta gente que entrou na depressão, tem muita gente que entrou no desespero, tem muita gente que está entrando na briga de família, tem muita gente que ao invés de abençoar, está amaldiçoando, está brigando, está nos entreveros da internet. Você já se deu conta de que quando tudo isso acabar, sua vida continua com essas mesmas pessoas do seu convívio? E aí não vai dar para tirar máscara, filho. Entende o que eu estou dizendo? Então nós precisamos ter essa consciência agora. Não ficar longe de Deus porque está acontecendo uma crise conosco. Está acontecendo uma crise com todo mundo. E para que serve essa crise? Essa crise serve para nos empurrar para Deus e não para longe de Deus. Como nós falamos no domingo passado, o relacionamento com Deus se caracteriza numa situação que, ao meu ver, é fundamental.
o tanto de influência que Deus tem sobre a sua mente e sobre o seu coração nessas horas. Aí é que você tem noção se você tem ou não um relacionamento prático com Deus. Porque o que faz a gente sobreviver nesses momentos é o quê, povo? É conhecer a Deus e ouvir falar? É saber que Deus existe? É dizer que crê em Deus? Não, é relacionamento. Isso quer dizer, o tanto que Deus me influencia, o tanto que Deus move dele na minha vida para me encorajar, para me fazer forte nessa hora. Porque eu mesmo, por mim mesmo, não tenho força. A minha vontade de parar e dar aquele grito, né? Aquele grito de liberdade, mas que no fato só é grito, né? Então a gente tem que mudar esse prisma, irmãos, para a palavra de Deus. Então, levando em consideração, a gente não pode perder de vista que se nós estamos perdidos, se você aí em casa que me vê pela internet, está perdido, perdida, eu tenho uma boa notícia para você hoje. Ao invés de você se encavernar, ao invés de você tentar fazer tudo sozinho, sozinha, que não dá chance para Jesus agora intervir na sua vida. Porque em Lucas, no capítulo de número 9, no versículo de número 6, declara que o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Olha que bênção, irmão. Então, ao invés de se encavernar, ao invés de se afastar, ao invés de resolver tudo na força do seu braço, na sua intelectualidade, na sua influência social, por que você não diz assim: eu me rendo à tua glória? Eu me rendo, eu me rendo. Volta para Deus, volta para Deus. As pessoas estão perdidas porque, como diz Efésios no capítulo de número 4, versículos 17 e 18, observe: isto, portanto, digo e no Senhor testifico, não vivam mais como o mundo vive, porque vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, ou seja, achando que a maneira como eles estão levando a vida é melhor e tem mais solução do que a do próprio Deus para a vida deles. Tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida de Deus, da vida que Deus concede, da vida abundante, a vida suficiente em Deus, a vida plena, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do coração. Então não endureça o teu coração hoje, ouça a voz de Deus. Deus está dizendo: não há outra saída do que me buscar para ter da minha parte a direção específica para a tua vida, para você continuar, porque Deus ainda fala: se você não notou, a sua vida não parou, o mundo parou, mas a sua vida está continuando. Que rumo que você está dando para a tua vida? Então, por isso, nós vemos Jesus em seus últimos momentos na terra transferindo a autoridade para aqueles que foram encontrados por Ele, para que sirvam de resposta ao mundo que agora se vê perdido e deseja ser encontrado por Deus. E talvez você aqui dentro esteja desejoso de ser encontrado por Deus. Deus já te encontrou aqui. Deus já encontrou a tua vida e hoje você pode sair daqui encontrado e encontrando outros. Que tal? Então que eu e você sejamos essa resposta para o mundo hoje. Que paremos de acionar o modo sobrevivência e ficar só olhando para nós. Porque uma hora dessas a gente se cansa até da gente mesmo. Uma hora dessas a gente percebe que a gente está intolerante, está intragável, mas aí já é tarde. Já ferimos, já abandonamos, já maltratamos pessoas que nos amam. Concordam comigo ou não, igreja? Vocês estão aí ainda? Oh, maravilha, porque eu já estou ouvindo um glória a Deus lá da internet. Aleluia. Então, como é que a gente pode, pastor, tornar isso prático? Aceitar o ID de Jesus e servir como resposta para esse mundo que está encavernado, está perdido, está sem rumo, está sem esperança, está em desespero. Como é que a gente pode servir como referencial para eles? Dizer assim: não aciona o modo sobrevivência, não olha só para você, olha para o outro. Começa a olhar para Deus primeiro, olha para Deus primeiro, porque você vai reconhecer o que Deus está fazendo em você. E olha para os outros, olha para aquele que está precisando, porque tem gente que está precisando mais do que você, mais de um abraço, mais da companhia, mais de uma palavra de encorajamento que talvez a gente esteja precisando. Já parou para pensar nisso?
Talvez você esteja com modo de sobrevivência tão acionado para você que você nem reparou. Você achou que a sua vida está paupérrima. Por exemplo, vou dar aqui uma situação. Por exemplo, essa semana nós recebemos uma mensagem da missionária Luciana, lá no Espírito Santo. Ela está, e ela com sua irmã, essa missionária é a irmã do pastor Evilásio. A irmã dela estava descendo de bicicleta uma rua muito íngreme, e ela se descontrolou e se chocou com um poste, gente. Se não bastasse toda a questão do acidente, o fígado dela se partiu ao meio. Agora vamos multiplicar a dificuldade? Os hospitais todos dando atenção para coronavírus. A mulher está com o fígado rachado no meio e vai levar para um hospital que não tem um médico, que não tem um atendimento. Mas porque eles não acionaram o modo de sobrevivência e creram no Senhor, essa mulher adentra o hospital, no hospital tem um médico cirurgião que imediatamente fez a cirurgia, religando o fígado da mulher. A mulher já está lá três dias pelo menos, e na segunda-feira, recebi essa mensagem hoje, na segunda-feira, se tudo correr bem, porque ela já fez cirurgia, já passou pelo estado de observação, saiu da UTI, já está no quarto, ela volta para casa. Esse é o nosso Deus, irmão. Não aciona o modo de sobrevivência. Aciona o modo vida em Deus. Então, nesse sentido, a gente pensa, o que é que eu preciso, pastor? O que eu preciso entender com esse chamado de Jesus? Primeiro aí, observando o versículo 18 do capítulo 28 de Mateus. Mantenha a sua Bíblia aberta e vamos ler aí. Versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, o que é que ele falou? Toda a autoridade me foi dada onde? Então aqui, para a gente começar a sair desse modo de sobrevivência, a gente precisa submeter a autoridade de Jesus. Porque diferente de você saber que Ele é o Todo-Poderoso, é saber que Ele é o Todo-Poderoso na tua vida, que Ele tem todo o controle na tua vida. Diferente de você saber que Ele criou os céus e a terra, que Ele estava lá no dia em que tudo foi criado, diferente de você saber que nele tudo subsiste e que todas as coisas que foram criadas por intermédio dele, é você saber que ele governa a tua vida por inteiro. Porque quando eu tenho essa compreensão, é como nós cantamos a canção, a minha vida, ela é direcionada nesse sentido, no sentido de saber que ele não tem nenhum limite para resolver qualquer situação que eu esteja vivendo. Agora, apontando para essa situação, quando eu reconheço a autoridade de Jesus, Ele governa a minha vida, e vamos voltar um pouquinho em umas mensagens, deixa eu abrir um parênteses aqui, irmãos, tem tanta mensagem lá no canal da igreja, você que anda aí cabisbaixo, meio tristão, volta lá. Tem muita mensagem boa desde o primeiro ano, do primeiro dia desse ano até agora. Todas as mensagens, todos os cultos estão sendo filmados e deixados lá. Então volta, recicla a palavra. E você vai ver aqui, por exemplo, um comentário que eu vou fazer de uma dessas palavras, que eu falava sobre a providência de Deus. O Deus da providência, vocês lembram? Que o Deus que cria é o Deus que cuida. O Deus que cuida é o Deus que sustenta. Então isso é a providência de Deus traduzida em prática. Então quando eu sei que Ele governa a minha vida, porque eu dei a Ele esse controle, eu posso ter certeza também que Ele sustentar-me-á em todas as circunstâncias da minha vida, meu irmão. Pega essa promessa por fé, porque isso não vai ser invalidado. Nunca, 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 nunca. Se você observar, por que é que nós podemos ter essa garantia de que Ele recebeu toda a autoridade e pode nos governar, com certeza de que das mãos dele a nossa vida terá amparo suficiente para todo o tempo? Se você observar em Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, que diz,
Filipenses 2, a partir do versículo 5, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o processo de autoridade de Jesus foi também modelo para nós. Ele tem autoridade sobre a nossa vida porque ele se sujeitou ao governo de Deus, porque ele obedeceu às ordens de Deus, porque ele de maneira íntegra e de coração, de todo o coração, se submeteu à direção de Deus. Ele entregou irrestritamente a vida dele para Deus. Então, quando eu e você temos essa plena certeza, nós sabemos que Deus está sustentando-nos, portanto, nós não vamos acionar o modo de sobrevivência e vamos fazer o modo da vida de Deus. A vida de Deus para o mundo que está perdido, a vida de Deus para o mundo que está apático, o mundo que está frio, o mundo que está desesperado, meu amado. Você e eu somos esses representantes da vida de Deus. Amém? Eu e você somos, sem dúvida. Ao entregar a sua vida e obedecer de forma irrestrita, Jesus demonstrou o seu grau de amizade com Deus. Quando você tem amizade com alguém, profundamente você entrega. Você não tem resistência. Se você é amigo de Deus, você vai entregar toda a sua vida para Ele. E vai deixar com que Ele te dirija sem nenhuma restrição. E por isso, Jesus recebeu poder suficiente para vencer o pecado, o mundo, a Satanás e a morte. Aleluia! E o que eu quero dizer com isso? Que da mesma forma como ele abriu precedente, ou seja, ele entregou irrestritamente a sua vida a Deus e recebeu toda essa autoridade, eu e você também seremos alvos da mesma ação de Deus. Quando eu entrego a minha vida irrestritamente para ter amizade com Deus, Deus não me resiste, Deus entrega. Deus também entrega, Deus entrega não os seus atributos, mas Deus entrega talentos, dons, ações, manifestações. Deus me dá a oportunidade de saber que Ele está perto de mim. Deus me toca, irmãos, com a sua unção. Deus me revela os seus grandiosos feitos. Ô igreja! Nós precisamos viver essa atmosfera. Não viver como Philip Hard, né? Os mais novos vão falar, o que é isso aí, pastor? Philip Hard é aquele desenho bem antigo, na internet vocês procuram, põe lá, Philip Hard. Que era aquela hienazinha, né? Que ficava assim, oh céus, oh vida, oh azar. Quem é que assistiu esse desenho animado? Só eu? Só o pastor? Ah, ainda bem. Né? É da Hanna-Barbera, né? Hanna-Barbera. Ia falar Hanna-Barbuda. Hanna-Barbera. Que aí tinha lá, o leão era o Philip, né? Ou Hard, eu não me lembro qual que era. E aí a Anazinha era pessimista. Então tudo que podia, na visão do leão, tem até uma coisa aqui meio profética, né? Na visão do leão, né? A visão do leão é sempre uma visão de altruísmo, de conquista, de revelação, de inteligência. E ele falava, não, vamos conquistar, vamos passar por cima dessa situação. Aí a hienazinha falava assim, oh céus, oh vida, oh azar, isso acontece com a gente. Ai, vai acabar, vai dar tudo errado. Meu irmão, que você e eu não sejamos mais um no meio dessa multidão que está pensando que quanto pior, melhor. Não em nome de Jesus. Receba essa revelação do Senhor aí, porque senão você vai se encavernar. Lembra que o seu Jesus, Ele não mediu esforços para entregar-se
Isaías capítulo de número 53, eu amo esse texto bíblico, é um dos textos que eu vibro quando leio. A partir do versículo 3 diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como é que alguém que a Bíblia diz que sabe o que é padecer não desistiu? Não desistiu, obviamente, porque ele não estava contando com o modo de sobrevivência. Ele estava em Deus, vivendo a vida irrestrita em Deus. Por conta dessa vida irrestrita em Deus, ele era considerado amigo de Deus. Um amigo de Deus não tem nenhuma restrição de Deus. Deus não o resiste. Pelo contrário, Deus o abençoa, Deus o abastece. Então ele pôde padecer tudo o que padeceu, também nosso lugar, porque ele tinha a submissão completa à autoridade de Deus. E aí eu continuo o texto. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aí eu pergunto, um homem que sabe o que é padecer, e além de padecer dores, padecer dificuldades, padecer aflições, ele também foi desprezado. Como é que alguém que está sendo desprezado, pastor, pode continuar firme com Deus, pode continuar se submetendo à vontade de Deus? Eu estou decepcionado. Deus não te decepcionou. As pessoas decepcionam, mas tampouco não são as pessoas que te sustentam, irmão. Minha irmã, quem te sustenta é o poderoso Deus com a sua destra fiel. Ei, glória! Aleluia! Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Olha que maravilha, irmão. Agora você vê aqui o princípio do ID. Jesus cumprindo o princípio do ID aqui. Enquanto muitos fogem, enquanto muitos se encavernam, enquanto muitos desistem, enquanto muitos deixam o seu afazer de amor para Deus, Jesus, no nosso lugar, estava recebendo o preço do nosso pecado por livre e espontânea decisão. E era uma decisão tão assertiva que o profeta Isaías, nada mais, nada menos, profetiza tal fato da cruz do Calvário, Jesus recebendo todos os nossos pecados lá, 700 anos antes disso acontecer. O que Deus espera de nós é que nós consigamos, por meio de uma atitude de entrega ao senhorio dele, do governo dele sobre a nossa vida, que nós ofereçamos a ele essa mesma garantia, de que quando ele precisar, que nós hajamos como alguém que serve como referência da amizade de Deus para o mundo perdido, como referência do poder e da misericórdia e da provisão de Deus para o mundo perdido, nós estejamos lá, tão garantido quanto o profeta Isaías, profetizando 700 anos antes, que Jesus receberia o pecado de todos nós, sem desistir, sem abandonar, mesmo sendo pressionado, mesmo sendo desprezado, mesmo padecendo dores e injustiças. Aleluia, aleluia. E eu me lembro também de um texto que está em Colossenses, capítulo de número 2, versos 13 a 15, eu ainda estou falando de submissão à autoridade. Submissão à autoridade, se submetendo à autoridade de Jesus, nós vamos ter dele essa compreensão de que à medida que a gente se submete à autoridade, a gente entrega irrestritamente a vida,
uma vez que a gente entrega irrestritamente a vida, nós passamos a ter a vida sobre o governo de Deus. O governo de Deus que não muda, o governo de Deus que é inabalável, que está acima de qualquer circunstância, que pode com ele trazer toda a suficiência e provisão. Portanto, a gente não entra em desespero e nem tem que acionar o modo sobrevivência só para olhar para nós e começar a ver a nossa necessidade e ver aquilo que não nos é suficiente para agora servirmos como referencial, demonstração, testemunhas da glória de Deus nesse mundo. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 15, eu quero declarar que é isso que vai acontecer com você também. Antes de ler aqui, pode acreditar que é isso que vai acontecer. Quantos somos postos aqui? Colossenses capítulo 2, versos 13 a 15, diz assim, ó: e quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E agora vem a boa notícia: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Tudo que você está vivendo, todas as circunstâncias que estão regendo este mundo, na atualidade, não provém de Deus. Deus não quer matar, Deus não faz sofrer, Deus é amor, Deus quer que os pecadores se arrependam, Deus quer que os feridos sejam curados, Deus quer que as famílias sejam restauradas, e Ele está trabalhando através da minha e da sua vida. Nessa pregação mesmo, você e sua família já estão sendo restaurados. Eu creio em nome de Jesus. Portanto, eu só posso acreditar que esse caos está sendo porque Satanás, o pecado, está dando lugar para todo esse mal se fundir no mundo e fazer o que está fazendo. Então, diante dessa perspectiva, quem está debaixo do governo de Deus, assumindo que a autoridade sobre a sua vida é a autoridade constituída de Deus em Jesus, também terá autoridade no final dessa situação e durante ela, para pisar na cabeça do infeliz, entende? Você vai andar, como diz a palavra, altaneiramente, acima das circunstâncias, como diz o Abacuque, que não via nada favorável, mas ele cria no poder de Deus que sustentava ele em todas as suas circunstâncias. Depois você pode ver lá em Abacuque capítulo de número 3. Então eu levo em consideração que esse mesmo triunfo que Jesus desfrutou sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás e sobre o mundo, eu e você, estando debaixo dessa submissão à sua autoridade, podemos com clareza dizer: eu também triunfarei. Aliás, o novo nascimento demarca a nossa história de triunfo. E no final, eu quero ler um texto com vocês para mostrar isso na Bíblia. Aqueles que têm a sua vida dirigida e governada por Jesus hoje, só por Jesus, sem nenhum intermediário, sabe? Aquela coisa de pedir para um, para outro atender, não tem. Pedir para Jesus, estabelecer sua vida em Jesus, obedecer o que Jesus está dizendo. Se você já fez isso na sua vida, você foi marcado a partir daquele instante para triunfar na sua vida, para ter uma vida de triunfo, embora esse mundo te reserve apreensões, angústias, dificuldades, mas a certeza é que no final você vai triunfar, no final você vence, porque você foi feito mais que vencedor por meio de Jesus. Aleluia. Então a vitória de Jesus se tornou uma referência para toda a humanidade, pois por meio dele agora é possível viver de forma vitoriosa em Deus, até a eternidade, gente. Olha que vida maravilhosa. Exatamente o que o mundo perdido está à procura. O que o mundo está perdido aí fora, desesperado, está à procura? Está à procura dessa referência. Como eu posso vencer isso? Como eu posso me livrar dessa situação? Me dá uma luz. E a gente está calado. A gente está olhando só para nós. Senhor, quando é que o Senhor vai me dar aquela hora extra? Senhor, quando é que o Senhor vai me dar aquele cliente? Senhor, quando é que o Senhor vai mudar o meu carro?
Quando é que o Senhor vai mudar essa minha condição? O meu chefe está me pegando muito no meu pé, tá vendo? Tudo modo sobrevivência. Quando é que eu? E Deus está falando assim, quando é que nós? Coloca o foco agora para o nós. Você vai melhorar, irmão. Você vai sair dessa tristeza que está atacando tua mente aí. Tá triste? Tá meio caidão? Liga para alguém. Sabe o que você faz? Começa a elogiar alguém. Começa a ver diferença no trabalho que essa pessoa exerce. Nas atitudes que essa pessoa traz para com você. Começa a se valer da gratidão. Você está olhando para fora já. Você não está olhando mais para você. Você está se submetendo à autoridade daquele que está sobre todas as coisas. Eu não estou dizendo para você ligar para alguém lá do outro lado do mundo. Para você pegar um filho e dizer, filho, eu me orgulho de você. Não tem problema não, isso não é pecado não, viu? Pode dizer, Deus sabe da intenção do teu coração. Eu orgulho de você que está obedecendo, você está honrando aqui em casa, está fazendo as coisas, está nos ajudando. Puxa, olha, me alegra tanto. Quando você diz assim, é recíproco, você está semeando. Se ele não te disser alguma coisa, alguém vai te dizer. E se esse alguém não te disser, alguém lá do céu vai dizer para você. E você sabe quem é que vai te dizer? O seu melhor amigo. Ele vai dizer para você. Ele vai dizer para você. É tão interessante. Quando a gente está no momento de oração, aqui na igreja, olha como que é a coisa. Quando você vem para a igreja, você vem com a ideia de que você vai orar por alguém, é ou não é? Você não está no modo sobrevivência, né? Você não está aqui, ô Senhor, quem é que vai orar por mim hoje lá na igreja? Não, você vem com a intenção de orar pelas pessoas, né? Mas aqui na nossa igreja a gente tem uma liberdade do Espírito Santo, para se você tem uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, você tem uma direção de Deus para a vida de alguém, que Deus mostrou, uma visão, uma revelação, você aborda aquela pessoa, você traz aquilo que o Espírito Santo está tocando no coração, e você diz, faz sentido isso aqui para você? Testifique isso no seu coração. Aí a pessoa vai falar assim, se não, ora, se não testificar, joga fora, mas meu coração tá queimando para dizer isso para você. E aí eu estava aqui na quinta-feira, orando pelos homens, estou bem eu quietinho ali no meu canto, orando ali, intercedendo, e de repente, irmão, olha que coisa de Deus, né? O foco está virado para as nações, o foco está virado para o amor do Pai para as pessoas. E eu estava ali no meu canto, estava dizendo assim, Senhor, o teu amor não muda, o teu amor não muda, eu sou alvo do teu amor, eu sou alvo do teu amor, eu creio no teu amor, independente de qualquer circunstância, porque eu entreguei a minha vida para o Senhor, o teu amor não muda, o teu amor não falha, o teu amor, ele não me abandona, eu sou alvo do teu amor. E eu passei alguns instantes orando assim. De repente, irmãos, vem uma mão assim, ó, no meu ombro assim. Aí eu até, falei, uau, eu me assustei, sinceramente, me assustei. E aí vem um varão e começa a orar. Senhor, o teu amor é com esse homem. Eu vejo o Senhor amando ele. Ele, Senhor, tem propósito com o Senhor. Por isso que o Senhor tem um amor especial pela vida dele. E eu disse, oh meu Deus, eu nem estava esperando isso. E o Senhor impactou, pá, foi um negócio assim que eu saí daqui dizendo, meu Deus, eu fui lá para orar pelas pessoas, o Senhor me encontrou lá. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer aqui? Às vezes eu faço coisas na igreja que talvez eu não goste. Já pensou nisso? Às vezes eu faço coisas para as pessoas que eu não tenha tanta habilidade. Mas Deus está me mandando fazer. Porque Ele tem autoridade sobre mim, correto? Eu entreguei a minha vida irrestritamente para Ele. Talvez você agora perceba por que Ele te deu alguns talentos que você fala assim, por que você não deu para outro, meu Deus? Só eu que estou fazendo isso. Deus colocou isso para Ele te amar mais. Ele está mais perto de você, para você ter mais condição de agradá-lo e glorificá-lo, e tocar o coração dele. E quando você toca o coração dele, ele também retribui você, ele abençoa você, assim como ele por vezes disse ao Senhor, nosso Senhor Jesus, esse é o meu filho amado,
Ele disse isso no batismo e diz também no Monte da Transfiguração. Por 2 vezes Deus diz a respeito de Jesus a mesma coisa. Esse é o meu filho amado. Na primeira vez ele disse, eu tenho muito prazer nele. Ele é o meu queridinho. Obedeça a ele aí. E na segunda ele fala, esse é o meu filho amado. A ele ouvir. Ou seja, dá ouvido para ele. Ele não tem que dar ouvido para vocês. Vocês é que tem que ouvi-lo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando a gente está submetido, está nessa ideia de que nós não acionamos o modo de sobrevivência só para pensar em nós, e porque desfrutamos dessa amizade com Deus, a gente pode olhar para os outros, o Senhor vai dizer assim, a nosso respeito para outros. Olha, esse aí é amado de Deus, dá ouvido para o que ele está dizendo, você vai se dar bem. Você vai parar de bater cabeça, mãe. Vai parar de bater cabeça, pai. Vai parar de bater cabeça. Você que é patrão, você que é líder na sua empresa, você vai parar de bater cabeça com gente que não quer te obedecer. Porque a tua autoridade vai ser revelada através da sua amizade com Deus. Amém, Pedro? Amém, povo? Amém? Vamos agora para uma segunda atitude aqui. A primeira é se sujeitar à autoridade de Jesus. A segunda é ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Mateus capítulo 28, verso 19. Primeira parte do versículo 19. Mateus 28, 19, parte A. O que é que diz aí, povo? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O alvo do amor de Deus são as nações. Todos os povos, tribos, línguas, etnias. É o alvo do amor de Deus. Por isso que Deus deixou claro em João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus deu o único Filho que tinha para que todo o mundo desfrutasse da vida que ele dera ao seu próprio Filho. Então, de certa forma, quando Jesus diz aos 11, que Judas Iscariotes já não estava, ele havia morrido porque tinha se suicidado. Estavam ali os 11. Pensa-se também, alguns teólogos acreditam que aquela passagem em 1ª Epístola de Paulo aos Coríntios, que diz que o Senhor Jesus fora visto em uma ocasião por mais de 500 pessoas ao mesmo tempo, foi nessa ocasião. Então Jesus agora está no monte da Galileia e ali há galileus reunidos com os discípulos, os 11. E aí ele diz, vocês entenderam que eu tenho autoridade, o que eu fiz por vocês é uma marca que eu estou deixando na vida de vocês e que não é só para vocês, é para atender o mundo, porque o mundo é alvo do amor de Deus. Então agora vocês devem ir, porque eu vou subir para o Pai. Lembrem-se disso, eu vou subir para o Pai. A agrura, a situação de perseguição, a dificuldade não vai deixar de acontecer. Nas entrelinhas Jesus está dizendo isso. Quando eu subir, vocês não devem se sentir sós. Vocês não devem acreditar que vocês estão sozinhos. Porque se vocês acreditarem que vocês estão sozinhos, nas entrelinhas também, eu que estou aqui falando, vocês vão virar um modo de sobrevivência para vocês e vai cada um para o seu canto. E vocês vão perder o propósito e a fé de vocês vai morrer. Então agora que vocês me viram com toda a autoridade e vocês estando em mim, eu estou transferindo essa autoridade, essa mesma capacidade em Deus, para vocês irem e servirem para o mundo de referência. Vocês servirem para essas pessoas como voz profética de Deus para a salvação do perdido. Eu não estarei mais aqui, mas vocês estarão no meu nome. Eu ouvi um amém aí? Eu não estarei aqui presencialmente, mas vocês serão os meus representantes. Jesus não está colocando um peso para nós, entendem? Jesus está colocando uma honra na nossa mão, querido. Seja lá o ambiente que você está vivendo, dentro de casa ou fora de casa, está terrível, está difícil, está nos embates lá, você não está conseguindo conduzir as pessoas para crerem em Jesus como você, haja apenas como um discípulo verdadeiro de Jesus.
porque essa referência vai fazer com que Deus chegue no coração e na consciência dessas pessoas com as quais nós convivemos. Ser discípulo, na perspectiva dos dias de Jesus, lá no mundo bíblico antigo, era alguém que ativamente imita tanto a vida quanto o ensinamento do seu mestre. Ser discípulo é alguém que ativamente, e eu estou dizendo por decisão, por procedimento, por livre e espontânea decisão, vontade, faz com que a sua vida e os seus pensamentos, as suas ações, sejam cópias fidedignas da atitude do seu mestre. Por isso que eu fiz questão de colocar que nós devemos ser verdadeiros discípulos, porque tem pseudos discípulos hoje. Discípulos que estão querendo fazer mais a sua própria vontade do que a vontade daquele que o arregimentou, daquele que o buscou, daquele que tirou do lamaçal do pecado. Estão entendendo isso aqui? Porque no momento em que eu paro de servir a Deus, eu estou buscando o meu próprio interesse. E quando eu busco o meu próprio interesse, eu esqueço do plano e do propósito pelo qual Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus me tirou daquela vida podre que eu e talvez você vivíamos. E não é justo isso, não é, pessoal? Isso não é ser um verdadeiro discípulo. Sendo assim, o que caracteriza um verdadeiro discípulo, presta atenção nisso agora, por favor. Sendo assim, o que caracteriza o verdadeiro discípulo de Jesus é ter o caráter dele. Repita comigo: eu sou um verdadeiro discípulo quando o caráter de Jesus está completamente fundido em mim, implantado em mim. Então, o discípulo de Jesus tem um caráter dele forjado em si, o que o capacita a transmitir sua vida a outros. Observa, vamos só olhar para Jesus agora. João capítulo 8. João capítulo de número 8, versos de 28 ao 31. Observa. Aqui João escreve, relata no Evangelho, o episódio em que Jesus estava pregando e muitos dos judeus se colocaram para ouvi-lo, para receber dele a sua mensagem, mas parte deles estava ainda com o coração incrédulo. Em João capítulo 8, versos 28 a 31, diz assim: então Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, levantarem no sentido de crucificá-lo, então saberão que eu sou, ou seja, eu sou Deus, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Observa, ele está falando da sua proveniência, ele não está falando que está fazendo tudo sozinho. Ele fala, já começa dizendo quem o ensinou, quem o ordenou para falar, para conduzir a vida dos homens. Agora continua o texto. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só. Olha que poder essa palavra. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então um discípulo se submete à autoridade, ouve a voz do seu mestre para copiar o seu caráter e tem sempre em mente o que pode deixar o meu mestre feliz, o que pode, no nosso caso, deixar Jesus feliz, o que pode, no nosso caso, deixar Deus, o Pai, feliz. Continua o texto. Quando Jesus disse isto, muitos creram nele. Disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Continuem, por favor. Se vocês permanecerem na minha palavra, agora vale lembrar que palavra, por trás da palavra, está dizendo no meu modo de vida, no meu caráter. Se vocês permanecerem no meu caráter, vocês certamente vão mostrar que são os meus discípulos. Um verdadeiro discípulo também se caracteriza por agradar e glorificar a Deus.
Um discípulo se caracteriza por ter o caráter de Jesus muito claro, muito expresso através das suas atitudes, mas também por agradar e glorificar a Deus com os seus atos, com os seus feitos. Lembre que eu fiz uma pergunta no final do culto na semana passada. Eu disse assim: se alguém dissesse, aliás, no meio do culto eu fiz essa pergunta, foi no final. Se alguém dissesse para você, você é salvo, o que você diria? Sim. Mas se a pessoa insistisse dizendo assim, então me conte uma experiência que você teve com Jesus hoje, o que você diria? Aí eu até fiz uma cara assim, né, de Bob Esponja, né? Aí, e agora? Que experiência que eu posso contar, né? Porque as pessoas entendem que saber que Jesus é bom, é amável, é o Senhor, já é o suficiente para a vida cristã. As pessoas entendem muitas vezes que levantar as mãos e entregar o coração a Jesus no altar já é o suficiente. Não, é o start, é o começo, é o princípio. E é o princípio, sobretudo, de uma vida relacional com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu posso dizer até mais importante que a sua própria vida em si mesma. Porque se a sua vida não for sustentada pelo relacionamento com Deus, ela é vazia, ela vai acabar. Entende o que eu quero dizer? Então, voltando os olhos agora para o caráter, se alguém perguntasse a você, você tem o mesmo caráter que o seu Jesus, o Jesus que você diz, né, servir? Aí você diria o quê? Sim. Mas aí a pessoa insistindo diria, será que você pode me dar uma prova? Aí o que você diria? Observa as minhas atitudes, se elas não estão baseadas na palavra. A minha vida está baseada na palavra. Aonde está a sua vida hoje? Será que você não está vivendo dias terríveis de vazios existenciais porque você pensa estar com a sua vida aplicada na palavra, mas você tem dado mais ouvido para o que surge aí fora de notícias e de más notícias, do que para a palavra que sustenta a sua vida? A palavra de Jesus? Pensa o seguinte, se a sua vida está baseada na palavra, quanto tempo você dá para a palavra? O quanto você medita nas escrituras sagradas? Vocês estão aí ainda? Não foram embora não? Quantos textos da Bíblia chamam a sua atenção e confrontam você a ponto de dizer, é hoje que eu vou mudar essa atitude, é hoje que eu vou me retratar, é hoje que eu vou abandonar essa minha prática, é hoje, não é amanhã, é agora, eu não vou culpar mais ninguém, eu não vou deixar mais com que essa vergonha, essa acusação, essa condenação do diabo seja sobre a minha vida, eu vou colocar a minha vida no prumo da palavra. O pastor não pode fazer isso por você, a igreja tampouco, porque isso sim agrada a Deus, isso agrada e glorifica a Deus. Veja aqui, João capítulo 15, versículo de número 8, a palavra de Deus declara, João 15, 8, nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Então, alguém que é discípulo verdadeiro vai expressar em atitudes o fruto que Deus, a partir do Espírito Santo, implantou em nós. Nesses dias, se você tiver no modo sobrevivência, olhando só para si, meu amado, você não vai desenvolver o fruto do Espírito, você não vai desenvolver amor, você não vai desenvolver paz, você não vai desenvolver alegria, você não vai desenvolver bondade, benignidade, fidelidade, você não vai desenvolver longanimidade, que é uma paciência do tamanho da de Deus, e mansidão e domínio próprio muito menos. Você vai querer sair pegando o pescoço de todo mundo aí, varão, mas não é nem por força e nem por violência, mas é pelo Espírito do Senhor, é fruto do Espírito.
Então, que eu e você sejamos encontrados agradando e glorificando a Deus. E deixa eu te dizer, valorosa, nem sempre quando eu e você tomamos uma decisão de agradar e glorificar a Deus, diz respeito à nossa alegria, diz respeito ao nosso agrado. Você não precisa ficar agradado para agradar a Deus. Muitas vezes Deus vai ser agradado e glorificado da sua parte porque você se retratou com alguém. Você pediu perdão para alguém, isso vai fazê-lo glorificado, vai fazê-lo feliz. Você pagou aquele que você devia e disse assim, não, deu de mão. Você voltou lá e falou assim, eu te devia, estou aqui, estou te pagando. Entende o que eu quero dizer? Isso não te agrada, mas agrada a Deus. Quando você, como eu, um dia, eu vou contar isso aqui, você que está aí, só me escute, não me julgue, por favor. Uma ocasião nós estávamos num acampamento, eu e a pastora Maria, tinha uma multidão, era um batismo muito grande lá numa área de uma represa lá da minha cidade, com a igreja, e era uma casa muito, muito bonita, que foi alugada, e essa casa era de um cantor muito famoso, né? E ele só pediu para que cuidasse da casa. Aí tinha um banheiro, meu irmão, muito bonito, um vaso sanitário bonito, e do lado do vaso sanitário um bidê. Já pegaram a ideia, né? Então inverteram, né, o uso dos dois, e aí deixaram lá umas coisas do tamanho de um antebraço meu, né? Pode dar risada, porque você não estava no meu lugar. Aí se não bastasse, eu olhei para aquilo e disse assim, isso aí, né? Já. Só que aí o Espírito Santo falou assim, não. E o meu nome, como é que vai ficar nessa história? Se eu te levei aí, é para você dar fim nesse negócio. Ah, meu irmão, e a alma pulava. Não, Senhor, isso não é justo. Eu não fui eu que fiz. Olha o modo de sobrevivência. Aí eu disse, tá bom, Senhor, ok. Fui aquela coisa assim, né? Para não respirar com o nariz. Botei um monte de papel lá, né? Tchum, joguei fora. Oh, meu Deus, né? E saí. Oh, meus irmãos, não passou uma hora, irmãos, eu voltei lá, tinha um igual, irmãos. Eu falei, meu Pai do céu, eu vou tirar esse bidê daqui hoje. Não te agrada, irmão. Mas no final, aquele homem disse assim, eu percebi que vocês tiveram tanto cuidado quanto o dono tem desse lugar. Nós não alugávamos para a igreja, mas a partir de agora nós vamos dar esse crédito para vocês. Não era para a nossa igreja, era para todas as igrejas que não conseguiam alugar um lugar bonito para fazer batismo, para fazer uma concentração com a igreja. Entende o que eu quero dizer? Não te agrada, mas agrada a Deus. Exalta o nome de Deus e deixa o Espírito Santo falar aí no teu coração, minha amada, meu amado. Deixa o Espírito Santo fazer cair por terra todos aqueles sofismas e fortalezas que foram implantados na tua mente, porque você acionou o modo de sobrevivência e você está dizendo assim, mas ninguém valoriza, ninguém me dá um oi, ninguém fala, ninguém diz. Não, Deus está dizendo. Deus está dizendo que você é filha amada. Deus está dizendo que você é filho amado. Deus está dizendo que a sua ação, mesmo que não te agrade, agrada a Ele, isso que importa. Porque um dia Ele vai te agradar. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. E o que mais agrada e glorifica a Deus, irmãos, é ter mais filhos parecidos com Jesus. E esse é o nosso papel. Por isso é que Jesus diz, ide e fazei discípulo de todas as nações. Porque isso agrada o coração de Deus. Ver uma pessoa aqui chegar e dizer, eu quero esse Jesus, pastor. Esse Jesus que você está pregando aí, eu quero servi-lo de todo o meu coração. Eu fui impactado com essa mensagem. Eu quero a minha vida similar a esta palavra. No céu, o céu para fazer festa, irmãos. O céu faz festa. Talvez você, né, meio quietão aí, não faz muita festa, mas o céu faz. Faz muita festa.
A gente precisa aprender com o céu, né? Trazer a cultura do céu aqui para esse lugar. Amém, meu irmão? Aleluia. Abra sua Bíblia em Romanos 8, 29. Diz lá: pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Aqueles que Deus de antemão conheceu, porque Deus conhece todas as coisas, Deus na sua onisciência, Ele sabe que eu e você já estávamos sendo tecidos no ventre da nossa mãe, então Ele nos conheceu. No momento em que Ele nos conheceu, lá do céu, eu acredito assim, que Ele determina uma palavra: esse aí é alvo do meu amor, e se ele encontrar Jesus e servi-lo, vai receber toda a minha vida, porque em Jesus é que está o caminho, a verdade e a minha vida. Então Deus determina sobre a nossa vida no ventre da nossa mãe. Antes que a gente nascesse, Ele já determinou isso para que nós fôssemos conformes à imagem do seu Filho Jesus, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, a vontade de Deus é que eu e você sejamos muito parecidos com Jesus. Sejamos muito, imensamente parecidos, totalmente parecidos com Jesus. No que é que você pode dizer: eu estou parecido com Jesus? Você não tem que ter vergonha de dizer isso. Você pode dizer assim: talvez no meu trejeito eu não me pareço muito, pastor, mas eu estou fazendo discípulo para Jesus. Eu estou falando do amor de Deus a alguém. Eu estou pregando o evangelho para alguém. Gente, nesse fato eu quero incentivar você a fazer uma nova leva de distribuição da Bíblia Sagrada. Nós temos mais aí umas 100 Bíblias dessa, pelo menos. E nós precisamos entregar, gente, porque essa é um método mais eficaz, é entregar uma Bíblia na mão de alguém, para essa pessoa ler a Bíblia. Leve para sua casa, deixe lá no seu carro. Quando você for ao mercado, você que tem lá um Nihongo fácil, fala assim: olha, eu quero te dar um presente. Põe um lacinho aqui, alguma coisa, um marcador de página. Fala: eu quero te dar um presente, porque essa palavra aqui, palavra que vai trazer paz no meio dessa pandemia que nós estamos vivendo. Leia, por favor, leia, é um presente, é de graça para você. Leva para o teu momento lá de QK, sabe? Você abre a Bíblia e começa a ler. Se alguém te parar para perguntar o que você está lendo, você fala assim: eu estou lendo. Eu gostaria até de ler um texto para você aqui, João 3,16. Eu vou ler para você, ó. Jesus diz: porque Deus amou o mundo. E aí você diz, fala assim: então eu quero te dar essa Bíblia de presente para você. Provoca a situação para pregar o evangelho. Você vai se parecer com Jesus, entende? Ó, vamos combinar? As Bíblias vão estar nesse corredor aí nas mesas. Vou pedir para a diaconisa Meire, diácono Marco, antes de terminar aqui a palavra, vocês já pegam, distribuem, põem todas as Bíblias aí, porque nós vamos levar essas Bíblias hoje para distribuir, tá certo? Distribuir para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, amigos. Tem que distribuir Bíblia. Essa hora é a hora da palavra de Deus falar o coração de toda essa gente. Amém, povo? Ah, mas eu não posso falar de Jesus lá no meu trabalho. Então tudo bem, espera o horário do final lá, no estacionamento você fala. Você não está mais no trabalho. Mas não se impeça de falar de Jesus. Amém? Por último, quero encerrar aqui dizendo que, além de se submeter à autoridade de Jesus, além de ser um verdadeiro discípulo de Jesus, você deve adotar o estilo de vida de Jesus. O estilo de vida de Jesus vai fazer você referencial de Deus, capaz de ir e dizer ao mundo que está perdido que há solução, que há trégua nesse processo, e essa trégua, essa paz vem do próprio Deus, soberano Deus. Amém? Então, Mateus capítulo 28, verso 19, agora a parte B e o verso 20. Mateus 28, versos 19, parte B do versículo, e o verso 20 diz assim: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até quando, povo? Eu diria que por prazo indeterminado. Porque você não sabe quando vai acabar, o século vai terminar. Mas a certeza é que quando terminar o século, ou seja, acabar esse mundo aqui, você estará na eternidade com Deus.
Por isso, quando nós adotamos um estilo de vida similar ao de Jesus, o estilo de vida é marcado por santidade, porque ele fala aqui de batismo, e batismo não é nada mais é que a representação, a simbologia de um ato público da santidade que a pessoa já aderiu no seu coração. E o que seria santidade? Santidade é a decisão de se separar, de se consagrar para viver de forma total e irrestrita a atender a vontade de Deus. Então, quando eu tomo esse procedimento, eu estou adotando o estilo de vida de Jesus. Então, ao ver uma situação que está contrária à palavra, eu vou dizer assim, não, eu não vou por esse caminho, porque eu separei minha mente, meu coração para Deus. Eu não posso me permitir me influenciar por essa situação. Senhor, eu estou aqui em busca do Senhor. Eu volto para o Senhor. Tem um vício lá que você está lutando contra ele, você vai dizer assim, não, eu me separei para Deus, eu não posso dizer que esse vício é maior do que o meu Deus, porque se eu entreguei a minha vida para o meu Deus, e todos ao meu redor conseguem entregar a vida e viver de forma inteira para Deus, eu também decido viver de forma inteira para meu Deus. Então eu não sou vencido, agora eu passo a ser vitorioso, porque a santidade, ela não é uma situação que conta apenas com a minha força, conta com a parceria do sobrenatural de Deus, para atender a vontade de Deus. Uma vez que santidade é um sinal de estilo de vida de Jesus, prática da palavra também é. Então eu ouço e pratico, eu recebo revelação e ponho em prática. Eu não espero alguém fazer no meu lugar. Aliás, eu não espero ser repreendido para depois colocar a Bíblia e a sua verdade em prática. Não, eu já coloco em prática assim que eu ouço. Aliás, o que você está fazendo com as palavras que você ouve na internet ou aqui mesmo no culto? Se não está colocando em prática, você está perdendo tempo. E ainda, dentro desse ponto de vista, o que caracteriza uma vida que adota o estilo de vida de Jesus, além de santidade e de prática da palavra, é relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E eu vou bater sempre nessa tecla. Relacionamento com Deus. Porque relacionamento com Deus não é apenas o que o culto no domingo, o culto na quarta-feira, a reunião de núcleos familiares pode promover. Não, aquilo ali é só um empurrão, é só um incentivo para você pessoalmente ter o seu relacionamento com Deus diário. Ter o seu tempo a sós com Deus, de ouvi-lo falar, buscar treinar o seu ouvido espiritual, a sua sensibilidade espiritual, para você ser dirigido pelo Espírito e não pela sua carne. Do contrário, amado, você só está ocupando uma posição ritualística, religiosa, e não é isso que leva para o céu e nem faz experimentar a graça de Deus. Então o batismo representa a santidade que vai levar a gente a amar a palavra de Deus e a prática das escrituras sagradas, e portanto vai nos levar a ter um modo de vida parelho ao de Jesus. Eu já disse há pouco tempo, que quando a gente põe os olhos para o mundo, a gente tem uma visão do que o mundo necessita. E se o mundo necessita e a gente descobre que o mundo necessita de alguma coisa, a gente está sendo empurrado ou encorajado pelo Espírito Santo para fazer alguma coisa. Então, se nós não estamos fazendo alguma coisa, nós estamos diferente, agindo diferente, portanto, não estamos no mesmo estilo de vida do de Jesus. Porque se a gente observar em João, capítulo de número 13, observa aqui, João capítulo de número 13, observa aí, versículos 13 em diante. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Em verdade lhes digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Que o servo não é maior que o seu Senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se vocês sabem estas coisas, continuem por favor o texto. Vocês serão felizes se colocarem em
prática. Isso quer dizer o quê? Jesus me deu exemplo. Ele me deu exemplo para dizer que é bom? Não, para me dar um exemplo, para eu tomar uma atitude. Se eu tomo essa atitude, a Bíblia diz que então aí eu sou feliz. Antes disso, só saber que Jesus é bom não vai me deixar feliz. E é por isso, e eu abro aqui um outro adendo, é por isso que nós vemos um número grande de desviados. Porque as pessoas estão olhando para Jesus e estão dizendo assim: nossa, Jesus lindo, nossa, que maravilha, oh meu Deus, eu leio esse texto e eu choro. Mas não adianta só chorar, não adianta só ser tocado nas emoções, tem que ser levado à prática. Se o Senhor Jesus fez e foi feliz no que Ele fez, eu também serei realizado. E assim, a gente vai vendo que da mesma forma como Jesus era conhecido, porque ele agia na palavra e o poder de Deus se manifestava, vai acontecer a mesma coisa. Tem muita gente que está dizendo assim: Senhor, me dá sonho de revelação. Senhor, me dá dons espirituais. Senhor, me dá capacitação sobrenatural. E Deus lá de cima do céu, é que a pessoa não está ouvindo, ela está tão distante que ela não está ouvindo. Deus está dizendo assim: para quê? Para quê? Para você voltar ao modo de sobrevivência, você ainda se achar que é melhor que o outro, que você está tendo revelação só para você? Você está tendo mistérios e tal, e está fazendo obra sobrenatural só para a tua casa? Só para o que tange a bens materiais? Deus está falando: para quê? Para que eu vou te dar esse poder? Você vai se matar. Você vai se ensoberbecer, e a soberba é um caminho reto para a ruína, para a humilhação. Deus não vai dar. Agora, se a gente, sabe, pegar o nosso coração hoje e dizer assim: Deus, quero adotar o teu estilo de vida. Jesus, quero adotar o teu estilo de vida. Me dá o teu poder. Eu quero, Senhor, um dom especial de operação de milagres. Aí você vai pegar as operações de milagres e vai sair para a rua curando, libertando, sarando, né? Me dá um dom de misericórdia, Senhor, porque eu amo servir o Senhor. Então o Senhor vai botar você para trabalhar. Agora, não adianta dizer eu quero e dizer assim: agora eu estou de férias, Deus, agora tem pandemia. Aí não dá, é na pandemia que a gente tem que ser usado. Amém, povo? Eu não quero que você receba isso como outra coisa, a não ser uma palavra de encorajamento, tá? Porque Lucas capítulo 4, versos 31, 32 e também o 36, diz assim, ó, 31 e 32 diz: e Jesus foi a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado, e maravilhavam-se com a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Porque a sua palavra era com autoridade. Estão entendendo? Ele vivia na palavra, mas ao mesmo tempo ele tinha autoridade, poder nessa palavra. E aí ele continua: todos ficaram admirados e comentavam entre si. Agora o versículo de número 36. Todos ficaram admirados e comentavam entre si: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ele ordena aos espíritos imundos e eles saem. Eu e você, quando estivermos nesse nível, ao sair daqui hoje, esse nível de estilo de vida em santidade, em desejo intenso de praticar aquilo que a gente está recebendo aqui e aumentar o nosso nível de relacionamento com Deus, vão começar a acontecer coisas sobrenaturais com a gente, que a gente só depois vai perceber que Deus deu alguma coisa para a gente. Mas não deu para a gente se autosservir, para a gente servir as nações, para a gente servir esse povo todo. E a boa notícia, a melhor notícia de tudo vem agora. Porque os dons são irrevogáveis, porque aquilo que Deus dá, Ele não pode tirar. Você sabia disso, né? Que a palavra de Deus diz que os dons são irrevogáveis. Então quer dizer, quando Deus resolve te dar algo, Ele não vai tirar de você. Pelo contrário, Ele vai fazer com que isso se amplie, isso aumente o seu potencial. E imagina uma coisa, você está enfrentando qualquer situação adversa, qualquer uma delas. Ele prometeu no versículo 20 que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele não está conosco apenas para observar os nossos passos, para nos guiar. Ele também está conosco para prover,
para fazer com que esse potencial aumente, para fazer com que nós, como referenciais da glória de Deus para o mundo, tenhamos mais poder de ação. Você se vê nessa situação? Então, se você se vir nessa situação agora, eu vou pedir para você ficar em pé e abrir a sua Bíblia no Salmo de número 23. Agora vai encaixar exatamente a sua percepção. Salmo de número 23. Olha o que ele está te prometendo aí. Você resolveu e decidiu nessa manhã se sujeitar a Deus? Você resolveu entregar a sua vida inteira para ser um discípulo verdadeiro dele? Você aceita esse chamado para adotar um estilo de vida parelho de Jesus? Então ele está dizendo, porque você reconhece essa sua necessidade, eu não vou deixar você ter falta de nada, eu vou cuidar de você agora. Observa isso, meu irmão, observa, chama a sua atenção aqui, não é mais uma palavra, é a palavra que você precisa nessa semana, é de você lembrar que Ele é o Senhor da tua vida, você decidiu, e se você decidiu, Ele também decidiu isso que você vai ler agora. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade, vamos ver juntos? Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. É glória! Ó Senhor! Aleluia! Essa é a tua palavra, Senhor. Essa é a tua palavra que nos sustenta. Essa é a tua palavra que nos encoraja, Senhor. Essa é a tua palavra que está acima do encorajamento humano. É a tua palavra que não mente. Embora o coração desse meu povo, esse povo que se chama pelo teu nome, esteja enfrentando embates internos e externos, de maneira tal que eles não saibam nem por onde começar. O Senhor os trouxe aqui hoje para dizer a todos nós: vocês podem prevalecer contra essa situação.